Nesse Enem de 2021, a gente teve pouquíssimos inscritos na prova, é o menor número desde 2007. O que isso significa? O que vai acontecer com a prova? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. E antes de falar um pouco sobre o que vai acontecer com o Enem, eu gostaria de ajudar você na sua aprovação da faculdade. Sabia que a maioria das pessoas consegue aprovação por ter um bom desempenho em matemática? Matemática é fundamental na sua aprovação do Enem. E existem algumas estratégias, alguns macetes que você pode facilitar muito a sua prova, economizando muitas contas e economizando muito tempo. Então, se você quer ficar mais perto da sua aprovação e quer tirar uma boa nota em matemática no Enem, eu coloquei todas essas estratégias e essas dicas em um único livro para você e está com preço super acessível. Então, se você ficou interessado, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book, com certeza vai te ajudar muito. Então, gurizada, o Enem de 2021, nessa semana, o INEP divulgou a quantidade de inscritos nesta edição de 2021 do exame, uma vez que as inscrições se encerraram no dia 14. E o dado foi que a gente teve apenas 4 milhões de pessoas se inscrevendo na prova. Esse, segundo o INEP, é o menor dado desde o ano de 2007, ou seja, de 2007 a 2021, nós tivemos todas as inscrições com mais participantes do que a gente teve neste ano. Daí, em meio a isso, muitas pessoas já começaram com aquelas teorias da conspiração de que a nota vai diminuir muito, de que a nota de medicina vai despencar, que a gente vai ter menos concorrência e que todo mundo vai conseguir aprovação e tudo mais. Gente, primeiramente, calma, a gente tem que fazer uma análise dos dados para ver se a circunstância realmente é relacionada a isso. Mas assim, eu já adianto para vocês, não é bem assim, não é porque a gente teve uma redução no número de inscritos que esse tipo de coisa vai acontecer. Então vamos analisar os dados para ver o que pode acontecer. Primeiramente, o Enem de 2020, que foi o Enem que era para acontecer no ano de 2020, mas infelizmente devido à pandemia ele foi adiado e aconteceu em janeiro e fevereiro de 2021. O Enem de 2020 ele teve 5.700.000 inscritos, certo? Foi um número que é bem maior do que a edição do ano de 2021, que a gente teve as inscrições até este dia 14. Só que teve 5.700.000 inscritos aproximadamente, só que a abstenção foi de 53%, ou seja, mais da metade das pessoas não fizeram a prova neste ano. Então a gente teve aí menos de 3 milhões de pessoas fazendo a prova, o que é um número consideravelmente menor do que a quantidade de inscritos neste Enem de 2021. Já no Enem de 2019, o Enem de 2019 teve aproximadamente 5.100.000 inscrições, ou seja, também é um número maior que 4 milhões da edição do Enem de 2021. Só que no ano de 2019 a gente teve um recorde positivo, a gente teve a menor abstenção da história, que foi 27,19%. Então a gente teve de fato aí 27,19% de pessoas que não fizeram a prova. Então no Enem de 2019 a gente teve aproximadamente aí 3.700.000 pessoas fazendo a prova, que é um valor assim um pouco abaixo dos 4 milhões. Só que se a gente pegar o Enem de 2021 com 4 milhões e colocar essa mesma taxa de abstenção, a gente vai ter aproximadamente 3 milhões de pessoas fazendo a prova. Então o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que mesmo tendo essa pouca quantidade de pessoas se inscrevendo na prova, se a gente tiver uma abstenção baixa, a gente vai ter a mesma quantidade de participantes ou uma quantidade de participantes semelhantes à dos outros anos. Então o que a gente tem que analisar? A gente vai ter que analisar quantas pessoas vão fazer a prova. Se a gente nesse ano tiver um recorde de abstenção, com esse recorde de inscrições, no caso, quando eu digo recorde negativo, né? Um recorde de poucas pessoas se inscrevendo na prova. Se a gente tiver esse recorde de pessoas que não fazem a prova, daí sim a gente pode ter até uma influência, mas se a gente tiver o menor número da história de abstenção, não vai mudar absolutamente nada. Então a gente não pode apenas se basear por essa questão aí das pessoas que se inscreveram na prova, porque o número ele não é tão diferente se você comparar com os demais anos. Lógico que ele tem a sua diferença,
Só que se a gente tiver uma abstenção pequena, vai ficar tudo nas mesmas coisas. Então não tem muita relação, você não pode tirar uma conclusão oficial de teve 4 milhões de pessoas se inscrevendo, então a gente vai ter pouca concorrência. Não, a gente vai ter que aguardar aí para ver quantas pessoas vão fazer a prova e a gente vai ter que aguardar, obviamente, o TRI. Por quê? Porque a gente também tem o TRI ele equipara a nota. Então, por mais que a gente tenha uma diferença da quantidade de participantes, a nota ela vai ser relacionada entre os participantes devido ao TRI. Então o que eu aconselho você a fazer? Basicamente eu aconselho você a continuar se preparando, continuar estudando e não ficar pensando, agora a concorrência vai ser menor, agora a gente vai ter menos participantes, então vai ficar muito mais fácil de aprovar. Não, a quantidade em relação aos anos anteriores não vai alterar, as notas serão semelhantes e a concorrência será semelhante. Quem quer ser aprovado de verdade na faculdade vai fazer a prova. Quem quer ser aprovado, quem quer entrar na faculdade vai fazer a prova. Então a concorrência vai ser semelhante, as notas vão ser semelhantes, então você tem que continuar a sua preparação independente de qualquer coisa, independente de quantidade de inscritos, independente de nota, independente de qualquer coisa. Você tem que continuar se preparando porque o Enem está chegando, o Enem já vai acontecer em novembro, nós já estamos entrando no mês de agosto, então a prova ela está ficando cada vez mais próxima. Então por isso você não pode ficar pensando, agora tem menos participantes, não preciso me dedicar tanto. Não, de modo algum. Agora é a hora de você se dedicar mais e aproveitar para ser aprovado. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.